Bhagavad Gita, verso 3, capítulo 2. Krishna continua a falar para Arjuna. Partha, não se entregues à covardia. Não é digno de ti. Livra-te desta vil fraqueza de coração. Levanta-te, ó arrasador de inimigos. Significado do verso pelo mestre Maharishi Mahesh Yogi. Este verso novamente mostra a habilidade psicológica em tratar de um problema. Aqui o Senhor utiliza a palavra covardia, simultaneamente lembrando a Arjuna de sua honrada descendência, ao chamá-lo de Partha, ó filho de Pitra. Isso é, neutralizar em Arjuna o que o Senhor Krishna chama de fraqueza de coração. O Senhor Krishna percebeu que, quando pela primeira vez dirigiu-se a Arjuna como Partha, pedindo que observasse os Kurus reunidos na batalha, despertou em Arjuna o amor de sua mãe, Pitra, e soube que a enorme onda de amor infundida por ele no coração de Arjuna era responsável por seu atual estado de paralisação. Portanto, para trazer Arjuna de volta em sua disposição inicial de lutar, foi necessário expandir a natureza unilateral do amor produzido pela palavra Partha. Esta é a razão pela qual o Senhor Krishna utiliza novamente Partha e associa com fraqueza de coração. Tendo produzido esse efeito no coração, foi necessário imediatamente dirigir o fluxo da mente, que Arjuna, para longe do estado de paralisação, em direção à ação. Assim o Senhor diz a ele: levanta-se. Dessa forma, o Senhor cria um impulso em sua mente, no sentido de lutar, e imediatamente suplementa este impulso ao lembrar-se de seu status como arrasador de inimigos. O Senhor deseja que Arjuna pare imediatamente de pensar de uma maneira que não o levará a lugar nenhum. Ele diz a Arjuna que este modo de pensar não pertence a ele, pois ele tem sido sempre uma personalidade dinâmica. Não é digno de ti. Esta afirmação do Senhor também tem significado mais profundo. Não é digno de ti, lembra, Arjuna, de sua natureza essencial. Vós sois aquilo, declaram os Upanishads, ser eterno e iluminado. Você deve respirar vida universal e não se tornar vítima da fraqueza do coração. Por isso, pertence ao campo da ignorância. Pedindo a Arjuna que se livre da fraqueza de coração, o Senhor qualifica de vil. Com isso, ele quer encorajá-lo. A fraqueza que Arjuna deve superar não é grande, mas sim uma falha do coração. O Senhor Krishna deve transmitir a Arjuna que quando o amor cresce no coração do homem, sua perspectiva torna-se mais universal. E ele não deveria tornar-se mais forte e dinâmico. Mas, em seu caso, isso não ocorreu. Arjuna não adquiriu uma perspectiva universal. Isso expressa uma grande verdade metafísica. A ignorância não tem consciência material. É apenas uma ilusão, na qual deveria ser fácil livrar-se. Infelizmente, essa ignorância privou Arjuna da força que a onda de amor naturalmente deveria trazer. Certamente, como um grande guerreiro, Arjuna é valente por natureza. É por isso que o Senhor parece apenas lembrá-lo que ele é ilimitado e eterno em sua natureza absoluta, e o arrasador de inimigos, sua natureza relativa em sua forma humana. Um estudo detalhado desses dois versos, que se constitui a primeira exortação do Senhor, indica que eles contêm uma essência, um ensinamento completo do Bhagavad Gita. Pessoal, aqui é interessante, lembrando que Arjuna primeiro falou tudo o que tinha que falar, e aí Krishna começa a falar com ele. Mas o mais legal aqui, que você deve observar, é que Krishna ele usa uma psicologia para falar com esse... Imagine um grande homem, com uma grande personalidade. Já não é fácil lidar com uma pessoa assim, né? Pelo menos para mim não é nada fácil lidar, às vezes, com os meus chefes, que estão no mais alto cargo. Eles têm um ego muito elevado. E sua parte psicológica geralmente é muito blindada.
Mas algumas palavras arquetípicas, como eu sempre falo para vocês, palavras arquetípicas têm um poder tremendo, usadas na hora certa, como por exemplo a palavra covardia. Para um homem que é corajoso, audacioso, às vezes soa como uma ofensa, um cutucão no ego, né? Muitas vezes você não quer dizer certas palavras justamente para não arrumar confusão, mas é muito importante a gente entender que às vezes para atingir o estado psicológico de alguém que está numa situação difícil, triste, é necessário a gente às vezes, vamos dizer assim, trabalhar muito mais com um choque, né? Um choque de personalidade, de realidade. Essas coisas é muito importante para que a pessoa entenda que às vezes a gente pensa assim: puxa, como eu vou falar para aquela pessoa que ela está errada, que ela não deve agir dessa forma? E às vezes você tem que dar esse choque que nem Krishna falou. Então aqui a gente aprende muita coisa nesse verso, porque às vezes uma grande personalidade usa palavras corretas para atingir. E veja só, como o próprio Krishna é considerado Deus, seria fácil para ele mudar o estado interior de uma pessoa. Mas Deus é tão sutil que ele deixa plenamente o livre-arbítrio e a decisão de Arjuna de lutar. Ele sabe que Arjuna não é um covarde, que o que ele tem ali é uma fraqueza de coração. Não está hesitando em não lutar pensando no próprio corpo, na destruição do próprio corpo, na morte. Não, ele sabe que aquele guerreiro, aquele príncipe, a única coisa que ele tem ali é o sentimento de amor, porque ele está perto de Deus. E é impossível não se deixar influenciar pela energia de amor que Deus deve transmitir. Tem uma sensação, Chico Xavier falou uma vez, numa das suas aulas, que Jesus tinha uma aura tão grande que chegava coisa assim de 50 metros de distância. Quando ele chegava num ambiente, ele já começava, as pessoas que estavam no seu raio, em volta dele, por 50 metros, já começava a sentir-se, como diz assim, o seu coração amolecer. As coisas já fluíam de um jeito diferente. Era muito mais fácil uma pessoa pedir perdão, era muito mais fácil uma pessoa dizer eu te amo, era muito mais fácil para as pessoas olhar e sorrir. As coisas ficavam mais leves do fardo humano e pesado que a gente cria. Você imagina tão próximo de Deus, então, o que seria, né? Qualquer estímulo que a gente tenha de compaixão, de fraqueza, aquilo se revelaria. E é isso que Arjuna não percebe, que todo aquele amor que ele está tendo é, em partes, uma emanação do próprio Deus. Então, esse próprio Deus, percebendo isso, sabendo que sua energia está contaminando o príncipe, contaminando no sentido, desculpa, não é a contaminação, influenciando, né, os pensamentos de Arjuna, ele pega e coloca essa posição para ele. Então ele chama ele de Partha, né, para que dê choque psicológico em Arjuna, né. Então no próximo verso, Arjuna vai responder, né. Ele vai, tipo, nessa hora ele já está se sentindo cutucado, né, interiormente, e aí ele vai responder. Vamos então ao verso 4, onde vocês vão ver a resposta de Arjuna para Krishna, né, diante desse empurrão, né, que Krishna deu para ele. Arjuna disse, verso 4: como posso enfrentar Bhima e Drona com flechas no campo de batalha? Ó Madhusudana Dana, eles são dignos de reverência, ó destruidor de inimigos. Só para situar vocês aqui, ó, Bhima é o avô de Arjuna, tá? E Dronacharya, Drona, é o professor de Arjuna, quem ensinou ele desde garoto a se tornar o guerreiro que ele é. Para você ver o respeito que ele tem. Ele está de um lado de um exército e no outro o avô dele e o professor, o guru dele, está do outro lado. Eis o dilema de Arjuna, por que é tão profundo? Vamos ao significado do verso 5. Então, Krishna deu aquele cutucão nele e ele já falou como pode ele, né, enfrentar essas pessoas, né? Que para ele é quase que invencíveis, vamos dizer assim, né? É digno de reverência. Arjuna, significado. Arjuna se dirige ao Senhor Krishna como Madhusudana, destruidor do demônio Madhu.
Enquanto menciona os nomes de Bhisma e Drona, assim ele silenciosamente sugere ao Senhor Krishna: Vós sois o destruidor de demônios. Como podeis me pedir para destruir esses nobres anciãos? Vós sois o destruidor de inimigos. Como podeis me pedir para matar aqueles que são dignos de minha reverência? Isso mostra o alerta da mente de Arjuna. Mesmo estando nesse estado de suspensão, se tem o coração e a mente alertas e despertos, sempre há esperança e deve elevar-se acima de qualquer momento de aprovação. No seguinte verso, Arjuna se aprofunda em sua argumentação. Verso 5 do capítulo 2. Certamente é melhor viver até mesmo de esmolas neste mundo do que assassinar estes mestres de mente nobre, pois apesar de estarem desejosos de ganhos, havendo-os matado, somente desfrutarei neste mundo de prazeres manchados de sangue. Você vê que os argumentos de Arjuna são fortes, né? São pesados, né? Porém, o avô dele e o mestre dele estão do lado do príncipe mau, que é aquele que provocou toda uma injustiça, que tentou despir uma mulher no meio de... Enquanto essa mulher era despida, esses mestres estavam no plenário, no palácio. E ao ver a injustiça do príncipe mau, que é filho do rei cego, eles não fizeram nada. Inclusive, na reverência no Mahabharata, mostra que eles, os príncipes bons, falaram para ele: como vocês puderam não fazer nada? Draupadi sendo despida aqui, e vocês não falaram nada, ficaram quietos. Então foi ali que nasceu toda a grande revolta da batalha, vendo toda aquela injustiça, né? E o avô dele estava junto, e Drona, mesmo envergonhados com tudo que estava acontecendo, foram coibidos de fazer qualquer coisa. Foram fracos, na verdade, né? E aí que acabaram optando pelo lado do príncipe mau. Então, é por isso que ele gosta muito desses reis, mas lembrando que eles estavam do lado da onde ocorreu uma injustiça muito grande. É difícil às vezes explicar, porque muita coisa eu li estava no Mahabharata, tá? Então tem coisa do Mahabharata que eu vou estar falando aqui, que não está no Bhagavad Gita, que foi a história que aconteceu antes, né, de ocorrer essa grande batalha. Mas o significado do verso: isto mostra a grandeza de Arjuna, sua nobreza de caráter e sua previdência. Salienta a qualidade de seu coração humano. Arjuna, como grande arqueiro, estava consciente dos trágicos registros de conquistas manchadas de sangue ao longo da história. Ele podia prever enormes danos à civilização de seu tempo, e tinha capacidade de visualizar em sua mente ruínas de guerra em todas as partes. Podia ouvir dentro de si o choro das crianças e as lamúrias das mulheres, histórias de calamidade e opressão. Arjuna, um herói com um bom coração humano, faria tudo para reverter a situação que parecia iminente. E chega ao ponto de dizer que é melhor viver até mesmo de esmolas neste mundo do que assassinar seus mestres de mente nobre. E somente desfrutarei de prazeres manchados de sangue. Então, gente, para encerrar nosso verso aqui, nosso estudo de hoje, vocês percebem que está havendo uma argumentação entre Arjuna e Krishna. Não é muito diferente da nossa argumentação, quantas vezes a gente discute com Deus, né? E a gente deve se relacionar com Deus, sim. Desde que não haja desrespeito, é claro, a gente deve sim discutir com Deus. Deve colocar os nossos pontos de vista de forma muito sincera, de forma muito coerente. A gente tem que fazer isso. A gente tem que compreender que Deus, acima de tudo, ele sonda o interior do nosso coração. Pode ser que ele até saiba o que a gente vai falar, né? Porque ele deduz rapidamente, né? Porque a gente é muito previsível como ser humano. Mas, necessariamente, você não precisa ser previsível o tempo todo. Surpreender é justamente ser você, na sua natureza mais íntima, e falar o que pensa e por que pensa. Isso vai ajudar você a calibrar os seus próprios pensamentos e desejos. Pode ter certeza, isso vai ser muito bom para você.
Existe muito significado na briga, né, que existe de Jacó com Deus, né, na Bíblia. E daí que nascem grandes nações, né, grandes questões a serem debatidas, né. Mas a gente tem que entender que a nossa discussão, é claro, não é com Deus. E acima de tudo é com a gente mesmo, né. E a gente coloca Deus como o símbolo do nosso eu interior. Talvez a gente primeiro comece lutando com este eu interior, centelha divina, a parte de Deus dentro de nós, para um dia a gente atingir a grande centelha, né? Deus, né? No caso, a união com Deus, o que não é fácil de entender. São assuntos complicados, mas eu acredito que a gente vai estudando aqui juntos, a gente vai chegando a algumas conclusões, né? Então, encerro por hoje os nossos debates aqui, os nossos ensinamentos. Deixa um comentário aqui, tá? Do que você acha dessa história, do que você está conseguindo absorver, porque isso é muito importante para a gente analisar. Você que está disposto a acompanhar esse estudo até o fim, né? Pelo menos uns 6 capítulos aqui do Bhagavad Gita a gente vai ler junto, e espero que você aproveite. Assim, eu cresço fazendo esse conteúdo, né? E você cresce ouvindo também, então um ajudando o outro. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.